Fala aí, galera, aqui é o Cidadão X. Eu até tentei explicar nessa questão do Foro de São Paulo. É uma organização, pelo menos uma tentativa de organização da esquerda na América Latina para enfrentar um inimigo que já vem organizado há mais de 500 anos, cara, que é a direita, que na verdade é a elite por trás disso daí. A elite está organizada e ela não vai deixar que ninguém da oposição ou uma ameaça contra o controle ou o domínio dela surja. Seria o caso da tentativa de organização que foi, a reunião do Foro de São Paulo. Não tem nada de mal do comunismo para dominar o mundo. Isso aí quem cria é a própria direita. Ela precisa criar um vilão, ela precisa instituir na população o sentimento de medo. E aí vem um falso intelectual, um falso jornalista, ou um político, líder popular, e fala para vocês: olha lá, a esquerda se unindo, Foro de São Paulo, comunismo, dominar o mundo, comer as criancinhas, blá blá blá, mimimi. Porque ele precisa criar na opinião pública medo. Então eles manipulam muito através do medo também. Mas faz parte da elite. A elite organizada nada mais é do que isso. Eles criaram algumas ferramentas de controle da opinião pública. Seja através do medo, ou de informação falsa, ou através também de incitação ao ódio. O que você acha que é a mídia? Quem criou a mídia de verdade que a gente tem hoje? Quem fortaleceu essa mídia mercenária, que não tem liberdade de pensamento, de conduta? Foi a direita, cara. E quando eu estou falando de direita, eu não estou falando desses partidinhos de direita que está tomando poder hoje. Eu estou falando da elite que sempre esteve por trás do poder. Então, se tem uma ferramenta de manipulação de opinião pública forte hoje, que é a mídia, foi criada por eles. Outra ferramenta importante de controle das massas são as Forças Armadas. Originalmente a gente cria uma ideia de Forças Armadas para proteger a nação. Mas na verdade o que a gente tem ideia aqui de Forças Armadas, principalmente de polícias, são forças equipadas e com o poder de fazer o que quiser praticamente, desde que seja para proteger o seu dono, o seu chefe, o seu patrão. Que para legitimar a existência eles dizem que é o povo, mas nunca foi o povo. Quem é dono das Forças Armadas, quem é dono da polícia, são os políticos, são a elite. Entendeu agora? É para isso que serve, é para isso que foram criados. E isso aí é para controlar a massa. Eles controlam a opinião da massa, e mesmo assim, se a massa se revoltar muito, porque a opressão é tanta, que uma hora nem a manipulação de opinião pública serve. E aí a massa vem para cima. E quando vem para cima, aí eles têm uma segunda linha de defesa, que é a questão das polícias. Então a direita já está organizada há muito tempo. E quando eles olham para a esquerda, que é a única ameaça ao poder deles, se eles pelo menos sonharem que tem uma tentativa de organização lá, eles vêm para cima. A primeira coisa que eles fazem é controlar a opinião pública, induzir você a pensar o que eles querem. Então tem um monte de soldadinho da direita que vai dizer para você que tem uma ameaça comunista, socialista, que vai dominar tudo. E quando o cara fala de Ursal é foda, cara. Ursal, na ideia deles, seria uma organização, seria uma ferramenta do Foro de São Paulo, ou um órgão, como o Olavo de Carvalho fala que é um órgão do Foro de São Paulo, para dominar tudo. O que seria Ursal? É a União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Eu já ouvi esse termo há um tempo atrás, eu li sobre isso daí, mas eu percebi que era bobagem. É aquela mesma estratégia, a mesma tática da direita de desconstruir a imagem da esquerda, de acusá-los, de criar o vilão, de apontar o mal. Tudo isso para induzir o medo na galera aqui, e a galera se sentir meio acuada, principalmente porque vem um filósofo, tipo Olavo de Carvalho falando, deve ser verdade. Vem um super jornalista da Globo falando, isso aí faz sentido. E aí você começa a acreditar no que o cara está falando e nunca foi nem tentar entender o que existe do outro lado. Você tem medo. Digamos que é aquela parte da caverna de Platão, Você fica preso naquele mundinho ali, você tem medo de olhar lá fora. Você não vai lá na luz. Você não vai para fora da caverna porque pode ter alguma coisa errada lá. Você vai ficar a vida inteira, a eternidade dentro da caverna, se pensar dessa forma aí. E é engraçado, cara? Ursal seria uma união dessas repúblicas socialistas, ou seja, a esquerda com o poder popular ia dominar os governos, e a gente ia acabar com as fronteiras, ia fazer um grande continente da esquerda para enfrentar o mal do mundo. Vamos colocar o comunismo pelo mundo inteiro. Logicamente que tudo isso manipulado pela União Soviética, que nem existe mais, ou pela China. E talvez um dia eu vou publicar um vídeo onde eu explico para vocês que os maiores capitalistas da atualidade são os que a gente chama de comunistas.
né, a Rússia e a China. Eles dependem do capitalismo selvagem mesmo. E o país que você chama de maior capitalista, maior liberalista, é um dos países mais protecionistas e nacionalistas, que é os Estados Unidos. E aí, mas isso aí é outro assunto. E a questão aqui do Brasil, o Brasil virou uma confusão, né, cara? Porque o Brasil tem uma esquerda forte. Porque tem muito povo humilde, esmagado, mediante a opressão, mediante a força do poder. E aí o cara começa a se rebelar mesmo. Tá certo que eles conseguiram agora reforçar ainda, né, a manipulação de opinião pública com as redes sociais. Então existe agora um novo exército, uma new generation de os pobres de direita. E agora o pessoal está trabalhando arduamente para moldar esse soldado para combater o exército da esquerda, que seria o Ursal. O Ursal é uma ameaça. Você percebeu que sempre tem uma ameaça? Sempre tem uma denúncia, uma conspiração verdadeira que vem da esquerda? Eu faço isso muito para revelar o que está na direita. Só que a direita está fazendo isso há muito mais tempo contra a esquerda. Entendeu? Ursal não existe, cara. Mas seria legal se existisse. Seria legal ter uma Ursal, uma união das repúblicas de esquerda aqui da América Latina. Né? Porque na América Latina aqui tem muito revolucionário, tem muito rebelde, tem muito anarquista, tem muito cara com disposição para ir para cima. O que falta é organização. O que falta é uma causa legítima para unir todo mundo, uma organização estrutural, que seria, digamos assim, uma ideia que eles insinuam que é do Foro de São Paulo, ou que seria o exército da Ursal. Mas não é a ideia de repúblicas socialistas. Ninguém dá fim de questão socialista ou comunista como bandeira, a bandeira vermelha e tal. A gente quer se rebelar contra o sistema, a gente quer se movimentar contra eles, quer se organizar para enfrentar a organização deles. A gente queria ter uma chance de luta de verdade, mas é difícil porque os caras ficam fazendo isso daí, ó. E ainda faz piadinha, porque quando surgiu esse termo Ursal aí, ou pelo menos a esquerda estava se organizando para tomar o mundo, começando aqui pela América Latina, aí o pessoal começou a fazer piadinha. Quem começou a fazer piadinha? A própria esquerda, para desacreditar e desmoralizar essas conspiração louca da direita. Não é uma conspiração, digamos assim, louca, porque é um medo deles. Tudo faz parte do medo que surja isso lá na esquerda. E aí eles têm que falar até pro povo, não se junta a eles não, porque isso aí é coisa do mal, é do sujo, tal. Essa é a ideia. Aqui foi o Cidadão X. Pô, mano, eu falei que tinha sido engraçado o Cabo da Ciolo falar de Ursal lá no debate. Ninguém fala disso não, cara. Tem que ter conhecimento e aprofundar no assunto, porque senão você vai passar vergonha, mano. Porque senão fica no descrédito, vira piada, vira meme. Aqui foi o Cidadão X, valeu.